Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaxele Caetano e hoje eu vim falar sobre o assunto timidez. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Hoje eu vim falar de um assunto que eu sofri muito na minha vida e eu ainda sofro hoje em dia, que é a timidez. O que é a timidez? A timidez é um desconforto em situações de interação pessoal, e isso pode interferir na realização de objetivos pessoais e profissionais da pessoa que é tímido. Desde muito criança eu sempre fui tímida, sempre fui quietinha, ficava na minha. Quando eu ia para casa da minha avó, eu chegava lá, eu e meus primos, eu ficava mais de uma hora só olhando para a cara um do outro, ninguém conversava com ninguém, até alguém puxar assunto e começar a conversar. Para eu fazer amizade, minha Nossa Senhora, como era difícil eu fazer amizade, era uma coisa do outro mundo para mim puxar conversa com alguém. Tudo por conta da minha timidez. Só que para criança ainda é mais fácil, porque geralmente as crianças começam a brincar uma com a outra e aí acaba uma conversando com a outra e daí vira amiguinho e tá tudo legal. Mas na adolescência é que o negócio fica ruim mesmo. A minha sorte é que na adolescência algumas pessoas às vezes puxavam a conversa comigo e às vezes acontecia de nascer uma amizade, mas não era sempre. Se fosse depender de mim para começar uma amizade, não ia rolar, porque eu tinha muita vergonha, muito medo de ir falar com as pessoas. Para vocês terem uma noção, eu apresentei trabalho na frente da sala uma única vez na minha vida, assim, sozinha, né? Foi uma única vez na minha vida que eu não sabia que eu era tão tímida e foi para nunca mais, que foi trágico. Eu fiquei tão nervosa que eu não falava coisa com coisa, eu tava tremendo, gaguejando, nossa, foi horrível, nunca mais quis saber de apresentar trabalho sozinha. E quando eu apresentava em grupo eu tinha que ler, porque se fosse para mim explicar alguma coisa, só de eu pensar que aquelas pessoas estavam olhando para mim, eu teria que olhar para elas e explicar. Minha Nossa Senhora, me dava um nervoso que não dá, não saía nada. E essa é uma das razões do porquê eu não quis fazer faculdade. Mas isso é um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem saber. Eu tinha vergonha de perguntar as coisas na sala de aula, se eu tinha uma dúvida de uma matéria. Se eu não sentasse na frente da professora para perguntar, eu não perguntava, porque eu tinha vergonha dos outros ouvirem minha voz ou de eu perguntar algo que as pessoas iam rir, que estava errado. Ou às vezes eu sabia a resposta do dever e eu não falava por medo de estar errado e as pessoas rirem de mim. Na 7ª série, minha única amiga que eu tinha na escola, na sala de aula, foi embora para outra cidade. E daí as meninas ficaram com dó de mim no resto do ano, né? Conversavam comigo, apesar de na hora do recreio ainda ficar meio isolada. Mas no ano seguinte foi a pior coisa da minha vida. Foi o pior ano da escola, foi a minha 8ª série. Eu era isolada de tudo, eu não tinha amigos na escola, eu na sala de aula ficava sozinha, não conversava com ninguém. Aí eu sentei na 8ª na frente da professora, que ficava mais fácil para mim, para não precisar ficar levantando, perguntar as coisas para a professora. E eu cheguei a ser chamada de muda até por um professor. Uma vez eu fui responder alguma coisa pra ele, acho que é chamada, e ele falou assim, nossa, eu achei que você fosse muda. Porque eu não falava mesmo, eu era muito, muito quieta mesmo, não conversava com ninguém. E isso é triste. Você vê que as pessoas te julgam porque elas não sabem o que você tá passando, o quão difícil é pra você se interagir com outras pessoas. Eu nunca fui uma pessoa que teve grupo de amigos, nunca. No máximo era 1 ou 2 coleguinhas. Não tinha essa coisa que as pessoas têm de, tem vários amigos, aqueles grupinhos, sabe? E é muito constrangedor e dolorido
Você vê que todo mundo tem amizade, que todo mundo tá lá conversando, tá lá rindo, e você tá quieta no seu canto por conta da sua timidez, porque você não sabe como conversar com as pessoas, porque você tem medo do que as pessoas vão falar de você. Você tem medo de tudo. Tudo mesmo. Quando você é tímido, você tem medo de qualquer coisa que vá acontecer futuramente. E às vezes, por conta da timidez, a gente é chamado até de metido. Porque a gente sempre tá olhando pro chão, não cumprimenta as pessoas. Tá, que isso pode ser falta de educação, mas às vezes a timidez é um ponto tão alto que a gente nem cumprimenta, a gente só fica olhando pro chão mesmo. Ou olha pra frente e finge que não tem ninguém ao seu redor pra você... Porque você fica naquele seu mundinho com medo de tudo, de todas as coisas. É muito complicado. Nós que somos tímidos acabamos nos isolando. A gente se sente isolado e acaba nos isolando porque a gente tem medo das pessoas chegar perto, a gente tem medo de chegar perto das pessoas. Eu tinha muita vergonha quando alguém chegava perto de mim para conversar, principalmente também por conta do problema que eu tive com espinhas no rosto. Isso também era uma coisa que me deixava intrigada das pessoas chegarem perto de mim, mas a timidez também é um ponto negativo disso. Eu não gostava de conversar muito perto das pessoas, eu não olhava nos olhos das pessoas. Eu sempre me comuniquei melhor por papel, escrita, sabe? Quem é tímido sabe que escrever é a melhor coisa que existe na vida do que falar. Principalmente quando você começa a gostar de um menino, sabe? Ou suas amigas, você quer contar alguma coisa, eu já pegava e escrevia num papel, porque era a melhor coisa que tinha pra mim. E que bênção foi quando eu descobri a internet. Eu descobri a internet aos 16 para 17 anos, que foi colocado aqui em casa. E daí era uma maravilha, porque eu conversava com várias pessoas, não precisava olhar na cara delas, não precisava falar, era só escrever, digitar, era coisa maravilhosa. E foi aí que eu comecei a melhorar a minha timidez um pouco. Até hoje eu acho que eu me expresso melhor por escrita do que por falar, porque eu tenho um sério problema em falar em público ou em falar em particular com a pessoa, mas tipo... Se eu tiver que falar dos meus sentimentos pra alguém, eu acho melhor escrever, porque se eu for falar, eu começo a chorar, eu sou muito emotiva, então... não sei. Eu sei que eu me sinto melhor escrevendo do que falando. Mas graças a Deus eu melhorei uns 70% da minha timidez. Eu era aquela garota fechada ao extremo mesmo e... eu acredito que devido à internet que eu melhorei um pouco a minha comunicação com as pessoas, porque ter vergonha é uma coisa tensa, viu? É uma coisa, parece de outro mundo. É muito chato você ser tímido. As pessoas às vezes falam, que bonitinho, ele é tímido, não sei o quê. Não, eu não acho legal ser tímido, porque eu sou tímido e eu sei o que eu sofri, o que eu ainda sofro por conta da timidez. Eu nunca fui atrás de psicólogo, nada. Eu acredito que eu deveria ir para melhorar mais ainda, mas vamos deixar quieto por enquanto. Gente, eu ainda tenho vergonha, principalmente para gravar esses vídeos. Eu tô gravando aqui e não tem ninguém em casa, porque se tiver alguém em casa, parece que a minha garganta fecha, que eu falo baixinho assim para ninguém ouvir minha voz, sabe? Porque eu tenho muita vergonha dos outros ouvirem a minha voz, até porque eu não melhorei 100% a timidez e nem sei se um dia eu vou melhorar, né? Tanta vergonha eu tenho que ouçam a minha voz, que eu amo cantar, eu fiz aula de música por um tempinho, pouco tempo, e quando eu tinha que cantar em público, sabe? Só pros parentes mesmo, eu levava meu violão, tinha que cantar pros parentes, ou na frente do meu professor. Misericórdia, que vergonha que me dava. Minha voz não sai, ela trava, parece que fica travada na garganta, mas é por conta da minha timidez, porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar da minha voz, que vai achar se eu desafinar. Ixi, é uma coisa de louco. Quando você é tímido, você tem medo da rejeição. Você sofre demais porque você tem medo de ser rejeitado. E eu já fui rejeitada muitas vezes.
E são experiências que não são legais, sabe? Você leva para sua vida, você fica marcado por conta daquela coisa que aconteceu, principalmente no setor relacionamento. Gente, sempre foi muito difícil para mim me relacionar, para eu namorar na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a namorar com 21 anos. Se fosse para eu chegar em alguém para conhecer, pode esquecer. Jamais que eu chegava em alguém para conversar, para conhecer. Para vocês terem uma noção, eu tenho vergonha até de falar eu te amo para os meus pais. De tanta vergonha que eu tenho dentro de mim, de tão tímida que eu sou. A minha mãe sempre foi chamada na escola, não por eu fazer bagunça, mas para as professoras perguntarem por que eu era tão quietinha, por que eu era daquele jeito. E o porquê? Por conta da minha timidez. Uma vez uma professora minha até me chamou para conversar por conta disso, falando que eu tinha que mudar, porque eu ia sofrer no futuro. E ela tem razão. Eu sofri muito por conta disso. Eu mudei um pouco, mas ainda não é o bastante. Mas é vida que segue, né? A gente vai tentando melhorar cada dia mais. E se você conhece alguém que é tímido, não fique fazendo piadinhas. Ai, que bonitinho que ele é tímido. Tem um nível de timidez que é bonito. Aquele nível que você fica com vergonha com algum elogio. É outra coisa. Agora, o meu nível de timidez, e que é de muitas pessoas também, que é o nível de se isolar, de ficar preso dentro de você, sabe? Não é legal, gente. Não é legal. Procura conversar com aquela pessoa que você vê que fica quietinho no canto, porque muitas vezes ela quer conversar com você, ela quer fazer amizade, mas não tem coragem de chegar, não tem coragem de conversar com uma pessoa que ela não conhece. Quantas vezes eu desejei que aquele grupo de meninas viessem fazer amizade comigo, porque eu não tinha a minha capacidade de chegar nelas. Gente, é muito ruim você ver todo mundo tendo amigos e você se sentir isolado. É horrível, principalmente na época da escola. E você, professor, que vê seu aluno quietinho, tenta conversar com ele, ver o que está acontecendo, falar com os pais. Eu super recomendo que procure um psicólogo. Eu não procurei, mas eu deveria ter procurado. Porque eu perdi muita coisa da minha vida. Eu perdi notas por não apresentar trabalho por conta da minha timidez. Eu perdi de estudar mais porque eu sabia que se eu estudasse mais, teria aquele negócio de apresentar trabalho, de apresentar isso e aquilo, e eu tenho que falar em público e não sei o quê. E pasmem, eu trabalhei 4 meses com público, sabe? Com pessoas. Eu tinha que conversar com as pessoas, eu tinha que ser simpática e sorridente. E uma coisa que o tímido não é ser sorridente. Mas eu consegui vencer essa etapa da minha vida, porque, como eu já disse, eu melhorei uns 70%. Mas ainda falta muito, gente. Ainda falta muito para eu melhorar. Eu sinto isso aqui dentro de mim. Mas eu já tô feliz com a evolução que eu tive durante esses anos. Eu agradeço a Deus por eu ter melhorado, porque eu sofria demais. Eu ainda sofro, mas agora não é nada. É uma coisinha assim, ó, comparado ao que era antes. Antes era um bicho de 7 cabeças, hoje em dia ainda dá pra passar. Então é isso, gente. Essa é a minha história sobre a timidez. Eu espero que alguém tenha se identificado comigo e eu tenha ajudado de alguma forma. Se você é tímido demais, procura ajuda. Não fica se isolando não, porque isso só vai fazer mal para você. Se você se identificou com este vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, me conta nos comentários se você é tímido, se você conhece alguém que é tímido, o que você faz para melhorar, quais as dicas que você tem para uma pessoa tímida. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até mais!